Se a gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a todos que acompanham aí o Jornal Brasil Atual. E hoje a gente vai falar de agrotóxicos. Governos da América Latina são coniventes com a expansão do uso de agrotóxicos, incentivam o agronegócio de exportação e não produzem alimentos para suas populações. Essa é uma das conclusões do relatório Agrotóxicos na América Latina, violações contra o direito à alimentação e à nutrição adequadas. Foi divulgado esse estudo, esse relatório, na semana passada, num encontro virtual. O evento, promovido pela FIA Brasil, Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas, mostrou que por trás desse uso excessivo de agrotóxicos, esses governos são suspeitos de cumplicidade com esse excessivo uso de agrotóxicos. Suspeitos de cumplicidade com interesses corporativos e comerciais. Aqui no Brasil, durante o governo Bolsonaro, já foram liberados 1.172 agrotóxicos. E participaram desse encontro representantes de comunidades afetadas de países da América Latina, o relator especial da ONU sobre substâncias tóxicas e perigosas, o Marcos Orellana, e a nossa colunista, a Larissa Mesbombardi, professora e pesquisadora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Olá, Larissa, bom dia! Olá, Marilu, bom dia. Obrigada pelo convite. Prazer sempre em recebê-la aqui, Larissa. Bom, a gente acompanhou um pouco, né, esse relatório, você destacou aí as desigualdades globais associadas a essa compra de venda, o uso de veneno no agrotóxico, né, no agronegócio, aliás, onde os maiores fabricantes de veneno estão nos Estados Unidos, União Europeia e China, como você sempre fala, né, e onde as regras são muito mais rígidas em relação ao uso de agrotóxicos. E é isso que está também demonstrado em sua nova pesquisa, Larissa, a geografia da assimetria, o círculo, aqui, vamos ver aqui, eu agora me perdi aqui, o círculo do veneno e colonialismo molecular nas relações comerciais entre Mercosul e União Europeia. Fala dessa nova pesquisa, Larissa, para a gente. Tá, eu começo pelo Geografia das Assimetrias. Acho que o encontro promovido pela FIAN conseguiu mostrar muito bem essas assimetrias, o quanto a América Latina como um todo, então não só Brasil, não só Mercosul, mas a América Latina tem tido esse triste papel, como diria o Eduardo Galeano, de escolher a tragédia como história. Inclusive, eu abro esse estudo parafraseando, citando Eduardo Galeano, justamente esse trecho onde ele diz: alguns escolheram perder. Na divisão internacional do trabalho, alguns escolhem perder, é o que a América Latina tem escolhido. Então, Geografia das Assimetrias é uma publicação, ela está sendo feita em parceria com o grupo The Left, do Parlamento Europeu. E assimetrias por quê? Né? Por que Geografia das Assimetrias olhando para as relações comerciais Mercosul-União Europeia? Porque embora muitas vezes haja uma certa paridade monetária nas trocas comerciais entre os dois blocos, há uma assimetria enorme quando a gente vai ver o conteúdo que está por trás desses valores que são comercializados. Porque os países do Mercosul exportam para a União Europeia basicamente produtos de origem agropecuária, agrícola agropecuária, né, de forma mais ampliada, e também minérios. E, ao contrário, a União Europeia exporta para os países do Mercosul produtos com alta tecnologia, alto valor agregado, portanto. E isso tem um impacto muito severo do ponto de vista ambiental e da saúde humana nos países do Mercosul. Então, hoje, olhando, né, Marilu, a gente fez todo o Atlas Geografia dos Agrotóxicos no Brasil, ele radiofônico, e a gente usava a metáfora a metáfora espacial, eu vou usar essa palavra metáfora só como uma ilustração, mas a gente fazia uma comparação entre a área cultivada com soja no Brasil e a área de alguns países da União Europeia, e eu sempre lembrava que a gente tinha 11 Bélgicas em soja no Brasil, ou mais do que um Portugal, enfim, né, um Portugal inteiro. E
Se a gente for olhar hoje para os países do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, qual a área de soja plantada? A gente tem uma área equivalente à França. Então, imaginem vocês, né, aqueles que estão nos assistindo ou nos ouvindo, o que significa uma França inteira. Então, a França é um país maior que a Alemanha, né? Eu usava o exemplo também da Alemanha para comparar com a área cultivada de soja no Brasil. Se a gente olha para o Mercosul, a gente tem uma França inteira só em soja, majoritariamente ela transgênica. Então, isso tem significado uma perda muito grande das vidas, de vidas humanas. Então, nesse novo trabalho, a gente mapeia os dados também dos países do Mercosul e os do Brasil, que a gente tem mais detalhados, né? Acho que vale a pena, inclusive, dizer isso, um pouco da pesquisa, a dificuldade que é acessar os dados das populações intoxicadas com agrotóxicos nos outros países do Mercosul. Queria ressaltar a importância do SUS, já que a gente está num momento tão delicado do Brasil, a importância do SUS, do Sistema Único de Saúde, não só pelo fato de ser um atendimento universal, acho que evidentemente tem outros profissionais que podem falar disso melhor do que eu, mas eu reconheço essa importância. Queria reconhecer também a importância da coleta de dados que o SUS faz, a riqueza desses dados, o que isso possibilita para a gente enquanto pesquisador, ou também enquanto os gestores públicos, o quanto é possível a gente avançar quando a gente tem essas informações organizadas com a mesma metodologia, como é o caso desse Sistema Único de Saúde no Brasil, que é uma pérola, é algo fantástico. A gente tem os dados das pessoas intoxicadas. É claro que há uma subnotificação, é grave essa subnotificação. A gente sabe que para cada caso de pessoa intoxicada, 50 casos não chegam ao conhecimento do Ministério da Saúde. Entretanto, aquilo que a gente tem é muito importante. Então, por exemplo, era impossível, usando a mesma metodologia, mapear em conjunto o Mercosul todo em termos de contaminação por agrotóxicos. Os outros países do Mercosul não têm a riqueza de dados que o Brasil tem. Então, acho que é importante valorizar o SUS e também o IBGE. O IBGE e o censo agropecuário do IBGE, eles nos trazem uma fonte riquíssima de informação. Então, a gente só consegue, por exemplo, ter uma ideia de quais são as áreas de população mais vulneráveis a essas substâncias em função dessa riqueza de dados dessas instituições públicas do Brasil, importantíssimo, coisas que outros países, não só do Mercosul, mas outros países não têm. Então, eu queria valorizar isso e dizer que, como o que achei muito bacana a FIAN ter organizado da maneira como organizou esse seminário, porque pode dar voz às pessoas que estão submetidas a essas fumigações, né, a essas pulverizações, por exemplo, a essas contaminações, muitas vezes criminosas. Então, teve o relatório da FIAN traz as informações de camponeses em Pernambuco, que foram literalmente pulverizados. Essas comunidades fizeram um boletim de ocorrência, eles contam, eu queria dizer para os ouvintes que é de chorar. A gente lê e ouvir os relatos das pessoas, não tem como a gente não se mobilizar em função disso. São tragédias, né? São tragédias, e quando é dado a voz, como a FIAN fez, a gente consegue ter a real dimensão e a oportunidade de empatia com essa população. É uma forma moderna de genocídio, eu diria, por isso que essa expressão que também é utilizada no Atlas, né, nesse novo Atlas, Geografia das Assimetrias, então assimetrias por conta dessas diferenças, colonialismo molecular e círculo de envenenamento. Então, por que o termo colonialismo molecular? Justamente por isso, porque essas substâncias, né, na maior parte, né, desde que a América tem sido um campo de expansão do capitalismo europeu, né? É assim que a gente se configurou como território, foi assim que a gente se configurou territorialmente. Se antes, né, se ao longo da nossa trajetória a gente sofria as violências físicas todas, né, como o campesinato brasileiro continua sofrendo, como os indígenas brasileiros e latino-americanos continuam sofrendo, agora tem uma outra forma de violência que é muito mais sutil, que é essa violência química. Essas substâncias são armas químicas, elas têm sido usadas dessa forma. É isso que o relatório da FIAN mostrou, né? Esse encontro importante que a FIAN organizou mostrou.
são armas químicas, estão sendo utilizadas para pulverizar algumas comunidades. Isso já está fartamente documentado no Brasil, então é algo grave, evidentemente que atinge mais diretamente as pessoas que estão na linha, no que eu chamaria de linha de frente, seja porque estão lidando, né, estão no auge do conflito pela terra. Então, veja, o Brasil, que é um país caracterizado por uma extrema concentração fundiária, que tem conflitos de terra históricos, né? Agora, uma nova forma de conflito dessa violência, né? Dela se expressar, que é por meio do uso dos agroquímicos. Então, essa população está evidentemente mais exposta, assim como os trabalhadores rurais, os camponeses de forma geral também estão, porque estão lidando com essas substâncias. Eu achei muito interessante o relator da ONU admitindo a gravidade disso e admitindo, às vezes, a impossibilidade desses camponeses utilizarem os equipamentos, mesmo porque esses equipamentos de proteção sequer foram pensados para o clima tropical. Então, não há uma responsabilidade, as indústrias que são produtoras dessas substâncias não se responsabilizam pela forma como elas estão sendo utilizadas, o que é algo absurdo, né? Não tem difícil falar sobre isso sem usar um adjetivo, né? É algo que não é cabível, né? Não é justo, não é leal, não é? Então, as indústrias que produzem essas substâncias, elas próprias deveriam ser responsáveis pela forma como essas substâncias vão ser utilizadas, como as embalagens serão descartadas, etc., etc. E o que tem acontecido é que as indústrias têm lavado as mãos. E como você falou, né, Marilu, essas indústrias sediadas, desculpa. Não, exatamente. Acho que, pegando esse gancho, né, dos absurdos, né, que compõem, que envolvem toda essa questão do agrotóxico aqui na América Latina, e justamente esse teu estudo mostra, não é isso? Essa falta também de responsabilidade do primeiro mundo em relação a nós, aqui na América Latina, né? E já dá para a gente mostrar o mapa, para a gente discutir um pouco mais profundamente, se a gente não conseguir mostrar todos os mapas, mas pelo menos alguns desses mapas que compõem esse novo estudo, Larissa. Sim. Vamos colocar. Esse primeiro mapa que vocês estão vendo, para quem não está vendo, eu vou relatar. A gente tem um mapa em que estão representados os países do Mercosul ao sul e os países da União Europeia ao norte, e um fluxo mostrando as trocas econômicas entre Mercosul e União Europeia. E o Brasil é o principal. Dentre os países do Mercosul, o Brasil tem uma posição de destaque nas trocas comerciais com a União Europeia, assim, disparadamente à frente dos outros, né, em termos de volume monetário. E a gente tem um fluxo, então, das trocas da União Europeia para o Mercosul, do Mercosul para a União Europeia. Em termos monetários, eles são equivalentes. Mas, né, quando a gente olha essa segunda representação, e eu vou agradecer a equipe que trabalhou arduamente nisso, cartógrafos sensacionais, formados no Departamento de Geografia, o Pablo Nepomuceno, que é técnico do Laboratório de Geoprocessamento, do Departamento de Geografia, Eduardo Dutenkäfer fez o seu mestrado no programa de pós-graduação em Geografia Humana, da USP, o Valdeir, que também trabalhou, e o Paulo Moraes, que também trabalharam, uma equipe incrível, super dedicada. Enfim, então a gente vê esse mapa, a gente chama esse tipo de representação de anamorfose. O que é isso? Para quem não está vendo, mas está nos ouvindo, é um mapa mundi todo deformado, com os países proporcionalmente deformados. O que isso significa? Que a gente representou aí as vendas mundiais de agrotóxicos e os países, o tamanho dos países, ele tá representado em função do quanto cada país exporta de agrotóxicos. Então, para quem não está vendo, mas está nos ouvindo, se eu pudesse descrever esse mapa, eu diria, olha, há como que uma lupa sobre a Europa. A Europa, que é pequenininha, territorialmente no mundo, e no mapa mundial ela é pequena, é como se a gente colocasse uma lupa na Europa. Então, a Europa, ela tem um destaque enorme em termos de exportações de agrotóxicos. China também, Índia também, mas assim, Índia e China são países com áreas territoriais consideráveis. Então, quando a gente vê o tamanho que a Europa ficou nesse mapa, a gente tem a certeza absoluta de que ela lidera essas vendas.
mais de 30% realmente das vendas de agrotóxicos têm sua sede na Europa. E, em contraposição, os países do Sul, América Latina e a África, eles estão diminuídos, muito diminuídos, eles estão minúsculos. Então é isso. Depois a gente tem um mapa que representa as exportações da União Europeia para o Mercosul de agrotóxicos proibidos no seu próprio território. Então acho importante ressaltar isso, que a Marilu estava chamando a atenção, os países, né? As indústrias não têm esse pudor de vender substâncias que são proibidas no próprio território. Então é isso que a gente vê. E vejam que foram mais de 6 milhões de quilos de agrotóxicos proibidos. E no total, esse é um outro mapa parecido com o anterior, aqui o total de agrotóxicos exportados pela União Europeia para o Mercosul, mais de 50 milhões de quilos. Então vejam, mais de 10% desse volume são substâncias proibidas no próprio território europeu. Então acho que isso ilustra bem essa ideia de colonialismo molecular que aparece no título dessa publicação. A gente lembra, Larissa, que você esteve no Parlamento Europeu denunciando, né, todos esses fatos, né, lamentáveis. Como é que está a atuação também dos parlamentares europeus em relação à pressão, em relação a esses países que produzem, que mandam para cá, eles não usam nos países de origem e enviam para o Brasil e intoxicam a gente e matam as pessoas, os campesinos, enfim, que estão aí na linha de frente. Como é que você tem visto essa pressão, que inclusive você fez essa pressão, eu acho que por causa dessa pressão também você foi ameaçada, né? A gente só fazendo esse link, porque também nesse evento, nesse encontro virtual da FIAN também, o seu caso foi citado, né, Larissa? Sim. Obrigada, Marilu, por isso, e também agradeço publicamente a FIAN pelo carinho, pela nota de apoio e solidariedade, por todo o suporte. Então, é muito bom receber esse respeito e essa solidariedade. Isso é muito, muito importante, é fundamental. Bem, eu vejo que uma parte grande dos parlamentares do Parlamento Europeu está mobilizada contrariamente a essa posição da União Europeia e também contrariamente à aprovação do acordo. Então eu vejo os verdes e os vermelhos, eu vou usar essa expressão, os verdes e os vermelhos, muito tocados com relação a essa questão, o que eles chamam de duplo padrão, né? O duplo padrão adotado pela União Europeia de permitir a venda de produtos que são proibidos no próprio território. A França já deu um passo à frente, a Corinne Lepage, que é uma das membros do órgão que eu também tenho a honra de fazer parte agora, que é o Justice Pesticide, é uma organização que congrega informações sobre agrotóxicos na justiça, representantes do mundo todo. Ela quem trouxe essa novidade, essa notícia de que a França decidiu que a vida está acima do poder econômico. Então, a França já decidiu que não vai nem estocar, nem produzir, nem vender substâncias que são proibidas no próprio território. Isso vai ser, eu sinto como uma tendência, a Alemanha também está se organizando nessa direção. Esse é um tema muito sensível. É um tema muito sensível porque o acordo também vai trazer impactos grandes para os produtores de alimentos na União Europeia. Então, eles se posicionam, muitos dos parlamentares se posicionando contrariamente. Eu sinto esse movimento aumentando, para ser bem honesta, em função do que significa do ponto de vista ambiental e dos direitos humanos. Então, é algo que tem um debate que tem crescido e que tem sido ampliado. Muito bem, você sabe que aqui você é sempre muito bem-vinda, né, Larissa? Os nossos ouvintes, internautas estão aqui se manifestando. A Thalita de Souza está falando muito bom ouvir a Larissa novamente. Enfim, pessoal, parabéns, professora Larissa, meu respeito e solidariedade, a resistência continua, o Cláudio Romagnoli. E temos também pessoas que já estão perguntando, como a Josilda Lima, onde encontrar o relatório, né? Ele está disponível em algum canal? Bom, acho que ela deve estar perguntando o relatório da FIAN. Aí tem que entrar no site da FIAN, né? FIAN,
agrotóxicos é com N de navio, né? Mas o seu estudo ainda, como é que você já publicou esse novo Atlas? Conta pra gente, Larissa. Não, ainda não. Ele está sendo... A gente está numa fase de revisão, mas ele vai ser lançado no dia 11 de maio no Parlamento Europeu, um evento virtual, e daí na semana que vem acho que a gente pode falar disso também, né, Marilu? Mas só para dar esse alô, a primeira versão vai ser em inglês, em princípio ainda não em português, mas os mapas, aliás, esses mapas que vocês viram hoje, quem viu que estão em inglês, e como diria uma professora, foi minha professora, quem eu gosto, uma pessoa que eu gosto muito, a Maria Helena Simielli, que é uma referência na cartografia brasileira, ela diz que é um mapa bom, e eu acho que esses mapas estão bons, o que não é mérito meu, mas desse grupo incrível que fez. O Valdeir, mencionei o Valdeir, o sobrenome dele é Cavalcante, enfim, ele não precisa de explicação, ele se basta. Então, só para dizer para vocês que, embora o estudo será lançado em inglês agora no dia 11 de maio, é muito fácil de entendê-lo, depois virá a versão em português também. Mas que bom que você conseguiu também antecipar aqui, né, para os nossos ouvintes e telespectadores e internautas, hein, Larissa, em primeira mão. Obrigada. Isso, em primeira mão. Obrigada. Que maravilha. Obrigada a você. Aí a gente volta a conversar, então, aprofundar, né, alguns pontos que precisam ser aprofundados já na próxima participação sua, tá bom? Tá ótimo. Ok. Tá bom, professora. Tá bom. Muito obrigada aqui pela sua participação. Forte abraço, hein, Larissa? Eu que agradeço. Obrigada. Vamos fazer Atlas radiofônico de novo. Vamos. Ótimo, ótimo. Maravilha. Obrigada. Um abraço. Parabéns, até mais. Um abraço. Até. Falamos aqui com a Larissa Mies Bombardi, professora e pesquisadora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. E agora, esse novo Atlas Geografia das Assimetrias, o Círculo do Veneno e Colonialismo Molecular nas Relações Comerciais entre Mercosul e União Europeia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.